a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. No momento que eu não queria mais ser candidato, no momento que eu não quis mais me envolver na política, que eu não quis mais dar continuidade, Deus me deu essa palavra para que eu desse continuidade àquilo que Ele começou na minha vida. E eu sei que Deus tem me honrado. Onde eu estava triste, abatido com algumas situações que têm acontecido, e Deus enviou, pastor, uma criança de 1 ano. Está aqui auxiliando que não me deixe mentir. Uma criancinha de 1 ano. E eu estava assim parado ali no parque, e ela chegou perto de mim, aí segurou na minha mão, aí baixou a cabecinha dela em cima da minha mão, ficou assim quase 1 minuto, como se estivesse orando. E depois ela soltou a minha mão e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Depois de alguns minutos, alguém que estava falando mal de mim liga para mim e disse: pastor Tiago, eu quero pedir perdão. Então, queridos, existem situações na vida da gente que Deus usa até uma criança de 1 ano. Então eu venho aqui, não para trazer mentiras ou fantasias, mas a gente vem aqui para falar a realidade da política. A política hoje se faz com entendimento, a política hoje se faz com conhecimento, a política hoje se faz com identidade. Então eu tenho a identidade de um cidadão, eu tenho a identidade de uma pessoa que nasceu numa comunidade violenta, mas eu não deixei que a violência entrasse dentro do meu coração. Uma pessoa que nasceu muitas vezes numa comunidade onde as pessoas lidam com vício, mas eu não permiti, e Deus também não permitiu que isso entrasse na minha vida. Então hoje eu tenho moral e tenho identidade para olhar no olho de cada pessoa e poder pedir um voto, e poder pedir uma chance, e poder pedir que as pessoas confiem, não apenas em mim, mas confiem em Deus. E hoje a gente abre essa oportunidade para que a igreja faça perguntas, porque o voto, ele não é um voto de amizade, o voto não é um voto que a gente deve vender, nem um voto que a gente deve anular, mas o nosso voto tem que ser um voto de consciência, porque é através desse voto que eu vou decidir a saúde do meu município, a educação do meu município, o lazer do município, a segurança e as demais áreas que o município precisa. Então você precisa voltar consciente, saber quem é a pessoa e saber se realmente essa pessoa está preparada para entrar ali. Porque se ela não estiver preparada, ela vai ser uma vergonha para a família, para a sociedade e para a igreja. Então a gente abre o espaço aí, pastor. Ok, nós vamos começar. Tem quem para fazer a primeira pergunta? Fernando. Pastor Tiago, eu queria que com suas palavras, se eu pudesse explicar o que é um vereador. Fernando está perguntando o que é um vereador. Eu tenho entendimento que o vereador, ele é um mediador entre o povo e o prefeito. O vereador, ele é um legislador. Ele é aquele responsável para criar as leis. Que leis são essas? As leis que garantam a melhoria de uma comunidade. É ele que vai criar leis para a saúde, é ele que vai criar leis para a educação, é ele que vai criar leis para a assistência social. O vereador é aquele que cria as bases, para que a sociedade possa viver melhor. O vereador é aquele que tem a responsabilidade de dizer para onde o dinheiro vai. Então existe uma parcela do dinheiro que vai para a educação, existe uma parcela do dinheiro que vai para a saúde, existe uma parcela que vai para o lazer. Então quem vai definir isso é o vereador. Então o vereador é esse mediador, é essa ponte entre a comunidade, a sociedade e o poder executivo, que é o prefeito. Bem, salve a igreja, com paz de Cristo, bem, boa noite a todos. Queria fazer uma pergunta ao Carlos Alves de Tiago Baia. Queria saber o projeto dele na área do... Sabemos que a droga do crack está destruindo nossa sociedade, nossa comunidade, onde a gente chega, pessoas novas, inteligentes, se perdendo nessa festa. Queria saber, assim, pode você ter um projeto, quando chegar na Câmara de Vereadores, sobre esse fato que está acontecendo? Bruno falou aqui a respeito das drogas.
Então, como eu disse anteriormente, nós convivemos diariamente com as drogas. Paulista hoje é uma das cidades que usa mais crack no estado de Pernambuco. No ano passado, Arthur Lundgren, quem conhece Arthur Lundgren? Todo mundo conhece? Foi considerada a comunidade maior usuária de crack do estado de Pernambuco, veja, dentro de Paulista. Agora, por que tudo isso acontece? Pela falta de emprego, pela falta de oportunidade que o jovem não tem, pela falta de cursos, de projetos que venham capacitar o jovem. Então, primeiramente, Bruno, a gente quer trabalhar junto com o executivo, entendendo que o vereador ele não tem o poder de executar, quem tem o poder de executar é o prefeito, para a gente ficar bem claro aqui. Quem tem o poder de fazer com que o projeto seja introduzido dentro de uma sociedade é o executivo. O vereador, ele é apenas aquele que vai criar o projeto para que o prefeito assine. Então, no meu decorrer de vida, né, eu levei muitas pessoas para o Sara Vida, né, que a gente conhece lá do pastor Cleiton College, que fica ali em Vitória. Então, pude levar alguns jovens, algumas pessoas adultas, até aquele centro de recuperação. Então, dentro das comunidades, a gente pretende criar centros, né, que venham trazer os jovens para esses centros, com uma parceria com o Sara Vida e outros institutos que trabalham com as drogas, para que esses institutos possam chegar até as comunidades. Então, aquele psicólogo que fica em Vitória, nesses lugares distantes, eles possam chegar até as comunidades, porque fica um acesso melhor. Então, a gente vai pegar aquele jovem, né, e poder tratar daquele jovem, né, e depois, se quiser, a triagem com aquele jovem, que é uma triagem que dura 3 meses. Então, o jovem ele não vai para o centro de recuperação até ele passar por 3 meses de triagem. Então, depois dessa triagem, o jovem é levado para o centro de recuperação, nessa parceria com esse centro de recuperação. Porque eu aqui não vou dizer a você que vou conseguir construir um centro de recuperação, que a gente sabe que é muito recurso, mas a gente pode criar uma base dentro das comunidades para trazer as pessoas que trabalham, que eu conheço alguns deles, conheço mesmo o diretor do Sara Vida, Léo, que é um grande amigo meu, e a gente vai poder fazer uma parceria e trazer o Sara Vida para dentro das comunidades, e quem sabe até para dentro da igreja. É a minha igreja, mas eu não dorme na igreja, presta atenção. Pastor, você tem um objetivo assim. Na semana passada eu fui até uma pergunta para acabar, não fiz. Mas a gente ia oportunidade não, porque eu não quis fazer mesmo. Mas eu ia fazer essa pergunta para ele, que eu vou fazer aqui para o senhor. Por que o senhor acha que a gente deve confiar, assim, e dar o voto à juventude? Porque hoje, a gente sabe que a política hoje ela quer que o pessoal seja burro, para eles virem e darem vontade para a gente. Mas a gente sabe que, principalmente no meio cristão, o pessoal a gente é muito inteligente pela palavra de Deus. A gente quer perguntar ao Senhor, por que a gente deve confiar? Sim, no Senhor, que é no Senhor, né? Que quem vai fazer é você, né? Quem vai dizer quem vai fazer é o vereador, é o homem, a gente bota o homem lá. Então, por que a juventude da igreja, das comunidades, deve confiar em você para fazer algo que, ou tanto na educação, como no crário, como na ajudar os cristãos também? Então, Bruno falou, né, por que vocês devem confiar em mim, né? Ou o que leva vocês a confiar em mim, né? Bruno, existem 3 tipos, existem 3 tipos de eleitor. Como eu acredito também que existem 3 tipos de político. Existe o eleitor, Bruno, que anula o voto, e dentro da nossa sociedade existe uma grande porcentagem que vai fazer isso, porque não confia mais em ninguém. Existe o eleitor que vende o voto, e esse nós vamos votar que é uma grande maioria. E existe aquele que é consciente. O consciente, Bruno, D'Angelo, é aquele que não se vende, é aquele que tem que confiar. Porque eu não vou levar vocês a prever o futuro, e eu também não consigo prever o futuro, né? O que vai levar você a confiar em mim, D'Angelo, é o que você conhece da minha vida. O que vai levar você a confiar em mim é o que você sabe da minha história. O que vai levar você a confiar em mim é o meu dia
pessoa guerreira, de uma pessoa lutadora, que não tem vergonha de dizer onde mora, que não tem vergonha da comunidade onde mora, que não tem vergonha da igreja, que não tem vergonha de ninguém. Uma pessoa que não tem vergonha de andar em uma carroça, como muito eu andei. Uma pessoa que não tem vergonha de dizer que sou filho de um carroceiro, de um homem que vem de caldo de cana. Então você vai confiar em mim, e todos vão confiar em mim, porque conhecem a minha história. Porque o que eu digo, você pode até duvidar, mas Deus é quem sabe. Então só Deus é quem sabe do meu coração. Só Deus é quem sonda o meu coração. Então por mais que eu fale, por mais que eu tenha que provar, mas só Deus ele sabe da verdade. Só Deus consegue sondar e sabe do futuro. Eu sei que hoje a minha intenção ela é a melhor de todas. Eu sei que hoje as minhas convicções são as melhores, mas Deus é que sabe da verdade. Eu sempre também olho que o político, ele não vai ser apenas um bom político porque ele é cristão. Porque eu conheço muitos cristãos que são políticos e são uma vergonha. E eu conheço muitos políticos que não são cristãos e são exemplo. Então isso não quer dizer nada de eu ser pastor ou de eu ser cristão. Mas o que define a minha vida é porque eu sou uma pessoa de caráter. O que define a minha história é que eu sou um jovem de caráter. E posso olhar nos olhos de vocês aqui e nos olhos de qualquer pessoa e falo a verdade. E ouço a verdade de qualquer pessoa. Então, igreja, é isso que eu tenho para passar para vocês, a minha vida. Então, se a minha vida, você puder analisar ela, você puder fazer uma entrevista, você pode dar o seu voto. Eu cheguei hoje para uma senhora da igreja e disse assim: toma meu papel, segure aqui, e ande na minha comunidade, se você achar um cidadão na minha comunidade que fale mal de mim, não fale de mim. Na minha comunidade. Aí ela segurou o papel e disse: não precisa não, Tiago, eu vou votar em você. Então quantos têm a dignidade e a honra de fazer isso? Porque eu sei por onde eu tenho andado, eu sei o que eu tenho plantado. Então não é à toa hoje que se faz uma pesquisa dentro de uma comunidade